que a gente tem visto mesmo durante a crise, alternativas e muitos empreendedores que passaram a inovar do seu ponto de vista, né, que é você aproveitar uma diversificação de canais digitais, principalmente, o que a gente viu durante a crise, e que não deve ser esquecida, né, mesmo pós abertura e um retorno presencial, a presença digital nos canais, seja expondo sua empresa ou comercializando, é algo que você não deve esquecer, empreendedor. E o que nós temos visto nos últimos meses é um retorno gradual, né, uma abertura, muitas atividades, né, já voltando a ser permitida, né, nas cidades pelas autoridades, e o que a gente sempre coloca para os empreendedores se prepararem para este momento. Essa preparação é tanto do ponto de vista do que o consumidor tem valorizado e tende a continuar valorizando, que é a segurança, principalmente que nós estamos falando da segurança sanitária, então esse é um ponto que é decisivo para a sua empresa voltar, então tem que ser adotado as medidas necessárias para dar segurança ao consumidor, quanto também adotar medidas de gestão. Então, um retorno exige um planejamento, seja de compra, se você compra um insumo para ofertar uma matéria-prima, planejar essa compra, percebendo que o retorno é gradual e tende a ser gradual, então tem que planejar a compra com esse cenário. A questão de você ter a volta do seu funcionário, que estava em um determinado momento com um contrato suspenso pela medida permitida pelo governo, então esse retorno tem que ser muito bem planejado pela empresa, e o equacionamento financeiro. Então também tem que ser visto essa questão das finanças da empresa, né, todo o processo de financiamento, né, de refinanciamento das mercadorias que você vai adquirir, colocar isso no tempo, né, para você não apertar do ponto de vista de fluxo. Então muitas vezes eu faço uma expectativa de retorno, né, compro determinadas mercadorias com prazo curto de vencimento de pagamento e eu não consigo muitas vezes vender aquele produto. Então, tem que fazer esse planejamento do fluxo de caixa. Então, a volta está sim ocorrendo e ela deve ser planejada. E nunca esquecer que o digital tem que continuar presente na vida da sua empresa. Bom, nesse contexto então, do digital, e diante da necessidade de trabalho e dinheiro, né, a saída que milhares de pessoas encontraram foi justamente aderir a essa transformação digital, né? Até que ponto essa alternativa ela pode ajudar, né, sendo mais específico, detalhando um pouco mais essa questão, né, pode ajudar as empresas de pequeno porte neste momento de crise? Ela tanto ajudou no momento, né, do fechamento absoluto, quanto ela tende a ajudar nesse momento do retorno. Então, o que o empresário tem que perceber? Tem as redes sociais, em que você tem que ter a sua exposição, seja naquelas gratuitas, e a gente tem várias, né? E muitas vezes o empresário ele tem uma conta numa rede social na pessoa física e não tem uma conta na pessoa jurídica. Então, você tem que estar presente, né? A empresa tem que ser vista, né? Então, anúncios, né? Perceber, é um momento de retorno, né? A imagem da sua empresa, comunicar que você está retornando, não necessariamente o seu cliente sabe que você está com as portas abertas. Então, isso tem que ser comunicado, e essa comunicação ela passa pelos meios digitais, seja nos grupos aí e canais de WhatsApp, por exemplo, né, as redes sociais que a gente tem, né, e aí você tem que conquistar os seus seguidores e as pessoas que vão estar, né, ajudando a divulgar a sua empresa. Então, isso tende a ajudar a empresa no momento de retorno. E também no caso dos meios digitais, aqueles que têm um pouco mais ou de facilidade, né, porque muitas vezes são portais que você consegue fazer, né? Então, você pode ter um site da sua empresa, ou se você tiver algum recurso, né, contratar alguém que faça um determinado portal e você ir comunicando o seu cliente, né? Algo que a gente viu durante a crise, que ajudou muito, e as pesquisas mostraram isso, as empresas que já estavam nos canais digitais, isso significa você ter uma preparação, você ter um processo ativo de busca de clientes. Esses empresários que tinham isso já dentro da estratégia da empresa, eles passaram com um pouco mais de facilidade pela crise. Aqueles que não tinham, então não tinham cadastro de cliente,
né, não tinha um processo de busca ativa de cliente, né, de colocar o seu produto, as empresas, anunciar alguma promoção, né, para ter um movimento, né, da sua empresa. Aqueles que não tinham isso tiveram uma dificuldade muito maior. Então, é um canal que não pode ser ignorado, né? O que a crise fez foi intensificar um movimento que já vinha e que alguns ainda não tinham percebido isso como importante, né, dentro da estratégia da empresa. E a crise acelerou todo esse movimento. Então, tende sim a ser um fator crucial na retomada, tanto para você dizer ao consumidor que está voltando, que você tem as condições de atendê-lo e comunicar, né? Quem não comunica o seu produto não consegue atingir os clientes que ele almeja.